Muito bem, pessoal. A gente trouxe ali, né, um primeiro panorama sobre o poder regulamentar. Nós trouxemos, né, encerramos o último bloco comentando sobre as 4 principais figuras de manifestação aí do poder normativo. Tá? Agora nós vamos iniciar comentando aqui sobre poder regulamentar, na verdade sobre decreto regulamentar, ou também chamado de decreto de execução. Tá? Venham aqui comigo na tela. Olha só, recuperei aqui a caneta. Agora sim, vamos ler juntos aqui, né, para início aqui nesse nosso bate-papo, o que diz o artigo 84, inciso 4º da Constituição. Diz lá que compete privativamente ao presidente da República, tá bem? E aos chefes do executivo de modo geral, né, governadores, prefeitos, tá bem? Entre as várias competências e atribuições do presidente da República, está lá, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis. E aí, pessoal, aqui, ó, a partir daqui, vem o trecho que nos interessa. Bem como expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei. Legal? Aqui o exemplo que nós temos, né, já trouxemos aquele exemplo lá do decreto que regulamentou a lei de acesso à informação. Né? Nós temos o decreto, por exemplo, que regulamenta a lei do pregão, lei 10.520. Tá? São atos normativos que vêm na forma de decreto, expedidos por quem? Chefe do executivo, tá? Para detalhar o conteúdo da lei. Então, aqui é aquela situação clássica. Constituição Federal, lá no topo da pirâmide, a lei, por exemplo, está aqui, né, que é um ato normativo primário, e aí surge aqui o decreto que vai regulamentar o conteúdo dessa lei. Tá? Ato normativo secundário não inova o ordenamento jurídico. E a respeito desses decretos, que são regulamentos, né, decretos também chamados de execução, observem o seguinte: eles são atos, tá? Atos de caráter geral, atos de caráter geral e abstrato. Né? A gente costuma dizer até que é ato GIA. Tá? Por que é ato GIA, Daudi? Porque é ato de caráter geral, impessoal e abstrato. Tá bem? Eu consigo saber quais são as situações ou os destinatários, todos aqueles que são alcançados pelo teor, pelo conteúdo do decreto? Não. É um conteúdo ali indeterminado, né? Um conteúdo abstrato, um conteúdo geral. Tá? Olha só, outra característica destes decretos é que eles não inovam o ordenamento jurídico, é sempre bom a gente frisar, tá? Não inovam o ordenamento jurídico, tá? Quem inova é ato normativo primário, tá? E eles são, portanto, atos secundários que são expedidos em caráter inferior à lei, né? Existe ali uma hierarquia da pirâmide normativa, inferior à lei, tá bem? Apesar disso, né, defende lá parte da doutrina e eles podem criar as chamadas obrigações subsidiárias. Por exemplo, a prestação de determinadas informações ao poder público para garantir o acesso a determinado direito. Legal? Então, podem criar as chamadas obrigações subsidiárias para viabilização do exercício de direitos e obrigações principais. Tá bem? Outra observação importante, tá? Já vimos aí que são atos de caráter geral, normativos, tá? Eles não inovam no ordenamento jurídico por serem atos secundários. E tem outra observação. Estes decretos regulamentares, eles são indelegáveis. Estou falando aqui de detalhar o conteúdo da lei, explicitar o teor do diploma legal. Isto não admite delegação. Tá legal? Querem ver questão de prova aí sobre esse primeiro decreto? Olhem só. Quando o executivo desempenha suas funções por meio do exercício do poder regulamentar, tá? Questão bem interessante aqui. Letra A. Ele edita atos de caráter concreto e específico, passíveis de serem impugnados individualmente. Essa letra A está errada, porque, em regra, né, o poder regulamentar vai permitir a edição de atos não concretos e específicos, né, mas atos abstratos, conteúdo ali abstrato e geral.
Tá bem? Então, esse é o errinho aqui da letra A. B. Pode inovar o ordenamento jurídico desde que seja diante de lacunas legais em matéria de interesse público. Pessoal, esquece esse resto aqui. Em regra, o exercício do poder regulamentar não permite inovar o ordenamento jurídico, tá? São atos secundários. Letra C. Deve observar os limites postos pela lei para explicitar os dispositivos desta. Legal, pessoal. Até aqui está correto. Detalhando, por exemplo, o procedimento de aplicação da norma regulamentada. Ah, isso aqui, pessoal, está correto, tá bem? Então, ele vai trazer ali os detalhes, né? Vai explicitar, vai detalhar, como disse aqui a letra C, é claro, dentro dos limites conferidos estabelecidos pela lei. Bom, letra D, aboca competências típicas do poder de polícia, né? Não tem a ver. E a letra E, edita atos normativos de natureza vinculada, porque estes não podem desbordar da lei a qual estão submetidos. Amigos, percebam o seguinte, o conteúdo dos decretos, né? Eles representam ali, né, atos de teor de conteúdo discricionário, tá bem? Quando o chefe do executivo vai detalhar o conteúdo de uma lei, ele detém uma certa liberdade dentro dos limites traçados pela lei para detalhar o seu conteúdo. Então, imagine só, a lei de acesso à informação diz lá que o cidadão pode exigir e solicitar ali o acesso a determinada informação pública. Beleza. O decreto vem dizendo, poxa, para o cidadão fazer esse pedido, ele tem que fornecer o seu nome, a sua qualificação completa, e vai trazer ali uma série de detalhes. E na criação desses detalhes, nessa explicitação, a autoridade ela detém ali uma certa liberdade, né? Então, o conteúdo, o teor desses atos normativos é realmente discricionário e não vinculado. Tá bem? Mas aqui nessa questão não há dúvidas de que o nosso gabarito está na letra C. Beleza? Muito bem. Na segunda hipótese, na segunda espécie de decreto, nós temos os chamados decretos autônomos. Enquanto os regulamentares visavam detalhar o teor, o conteúdo de uma lei, nos decretos autônomos não há esse objetivo. Legal? Por quê? Porque aqui, amigos, não há uma lei a ser regulamentada. É o seguinte, olha só. A gente vai de novo lá para a nossa pirâmide normativa, tá? Aqui no topo eu tenho a Constituição Federal, tá legal? E o que vai acontecer? Fosse aqui um decreto autônomo, um decreto regulamentar, a gente teria aqui a lei, logo aqui abaixo o decreto, beleza? E como é que funcionaria? O decreto ia regulamentar o teor da lei, buscando o fundamento de validade lá no texto da lei. Agora, amigos, aqui não vai ocorrer dessa maneira, tá? Por quê? Porque não existe lei a ser regulamentada. O decreto autônomo, ele vai direto no texto constitucional. Tá? Ele bypassa aqui a lei e vai direto no texto constitucional, busca o seu fundamento de validade na própria Constituição. Poxa, Daldi, é bom demais esse decreto, né? Para o chefe do executivo, isso é ótimo. Ele não precisa ficar ali esperando uma lei para ele poder detalhada, não. Ele já vai direto na Constituição e traz o regulamento e traz ali as disposições normativas. E é fato, pessoal, é verdade. Mas, já que é uma figura diferente, uma figura que não requer a edição de uma lei, tá? A Constituição Federal acabou trazendo apenas duas situações muito específicas em que se admite a expedição do decreto autônomo. Legal? Nós vamos ver aqui na próxima tela exatamente quais são essas situações. Tá? Esse é um decreto previsto lá no 84, sexto da Constituição. Ele é uma inovação da Emenda Constitucional número 32 de 2001. E, ao contrário, outra diferença do autônomo para o regulamentar é que a competência para dispor sobre essas matérias, ela é delegável. Tá? O presidente da República poderia delegar para o ministro de Estado, por exemplo, a competência para dispor ali sobre algumas matérias.
É claro que o ministro de Estado não vai editar ali o decreto, ele próprio, tá? Ele vai fazer uso de uma outra figura normativa, de outro ato, mas ele pode veicular ali aquelas mesmas matérias que veremos agora. Tá bem? O que mais, meus amigos? Vamos lá. Agora sim. Olha só, atenção comigo aqui na tela. Decretos autônomos, né? Vamos buscar o fundamento de validade direto no texto constitucional, dá ali uma grande autonomia para o chefe do executivo. Por outro lado, só são admitidos em duas situações bem particulares. Eu posso me valer do decreto autônomo para organizar o funcionamento da administração pública e também para extinguir cargos e funções. Legal? Organizar o funcionamento da administração, extinguir cargos e funções. Mas ainda assim tem restrição. Olha só, posso organizar o funcionamento da administração por meio de decreto, sem implicar, né, sem que esse decreto implique aumento de despesa, ou ainda, né, sem que ele resulte na criação ou extinção de órgãos. Legal? Então, são duas restrições, né, duas limitações bem importantes aí para a expedição de decreto autônomo. Tá? Nessa primeira hipótese, organizar o funcionamento da administração, mas eu tenho que atender a esses dois requisitos. Então, imagine aqui comigo, pessoal. Olha só, a gente tinha, vamos falar aqui da esfera federal, na presidência da República. Bem, imagine só, né, que encerrou ali um determinado governo, houve eleições e um novo governo tomou posse. Um novo governo foi lá, tomou posse, e o que ele quer fazer? Ele quer alterar ali todo o funcionamento da administração, a organização da administração federal. Né? Existem lá 50 ministérios, o novo governo ele quer criar apenas 20, né? Quer possuir apenas 20 ministérios. Ele precisa organizar a administração pública e ele precisa extinguir 30 ministérios. Tá legal? Para ficar apenas com 20. Então, nessa organização, nesse novo arranjo, da onde? Ele pode fazer isso aí do dia para a noite por meio de um decreto? E a resposta, amigos, é não. Tá legal? Porque, percebam, aquele decreto, né, de reorganização administrativa acabaria por extinguir órgãos, acabaria por criar, eventualmente, novos órgãos. E a partir daqui, pessoal, fica obstada a edição daquele decreto que cria, que extingue órgão. Da mesma maneira, se o decreto resultar em aumento de custo de despesa, ele também não é mais admitido. Tá? Por quê? Para isso eu preciso de lei. Tá bem? Para criar órgão público, para extinguir órgão público, preciso de lei. Para aumentar despesa, autorização do Congresso, tá? Do Legislativo. Tá bem? Então, organização do funcionamento da administração com essas duas restrições. E, além disso, extinção de funções e cargos, mas uma importante ressalva, desde que estas funções, estes cargos estejam vagos. Tá? Então, é o seguinte, olha só, de novo, naquele mesmo exemplo, novo governo, né, tomou posse do dia para a noite, ele quer enxugar a máquina pública. Ele, né, há 10 mil cargos, né, 10 mil não, vamos colocar aqui mais um zero. Existem lá 100 mil cargos, tá bem? E esse novo governo, né, imagine só, ele deseja dar uma boa enxugada na máquina pública e ele agora quer apenas 20 mil cargos, tá bem? Ele pode, né, imagine só, todos estão ocupados. Ele pode extinguir esses 80 mil cargos por meio de um decreto? A resposta é não. Tá bem? Então, o que ele tem que fazer? O que se faz na prática? Ele vai lá, né, sendo ali comissionados, né, ele exonera todo mundo, tá bem? Ele exonera todo mundo, a partir da exoneração o cargo fica vago, e aí um segundo momento, né, ele faz ali, ali dois passos. Né? O primeiro passo é a exoneração ali dos 80 mil servidores comissionados, tá bem? E o segundo passo, aí sim, a partir do momento em que fica vago, numa canetada por meio de decreto, aí sim ele consegue extinguir aqueles cargos, porque agora eles estão vagos. Bacaninha? Muito bem, amigos. Avançando aqui um pouco mais, é importante a gente frisar aqui essa distinção, tá? Decreto regulamentar, ele é algo indelegável, tá? Se o objeto é expedir ali
decreto para fiel execução da lei, detalhar, né, explicitar o conteúdo da lei. Isso é algo indelegável, 84º. Agora, no caso do decreto autônomo, que nós acabamos de comentar, aí sim, esse admite delegação para determinadas autoridades. Bem? E olha só como isso já apareceu em provas. Olha só, compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto legal, é a figura que a gente está estudando, sobre organização e funcionamento da administração pública, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Legal, até aqui está correto. Né? E extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. E aí, pessoal, isso aqui está corretíssimo, né? São aquelas duas expressões do decreto autônomo, né, com as duas limitações que a gente viu. Criação e extinção de órgãos, nem aumento de despesa, e também a necessidade de aqueles cargos e funções extintos por meio de decreto estarem vagos. Outra questão de prova, vamos lá. Suponha que o chefe do executivo, valendo-se das competências que lhe são conferidas pela Constituição, pretenda proceder a uma grande reorganização administrativa. Para tanto, editou decreto invocando o seu poder regulamentar. Tá? Então, poder regulamentar é esse o nosso foco da aula de hoje, detalhando a aplicação de diploma legal que criou secretarias e órgãos públicos, aproveitando o mesmo diploma para extinguir determinados cargos criados pela mesma lei. Nesse caso, o chefe do Poder Executivo, ao editar tal decreto, valeu-se do poder regulamentar de forma legítima, desde que não inove em matéria de reserva da lei, podendo, com base no poder normativo, extinguir os cargos por decreto, desde que estejam vagos. Tá? Então, essa é uma questão que exigiu bastante atenção dos candidatos. E o que a gente tem que perceber aqui? A edição do decreto, que teve dois objetivos. Teve dois objetivos aqui, tá? O primeiro deles, detalhar a aplicação da lei, detalhar a lei, né, que criou as secretarias e órgãos públicos e cargos, tá? Detalhar a lei. E, além disso, né, já quase que de imediato, extinguir cargos criados pela mesma lei. Legal? Né? Extinguir cargos ali por meio que haviam sido criados por meio da lei. E aí o que está dizendo a questão é que, ao editar esse decreto, ele está se valendo do poder regulamentar de forma legítima, desde que não inove em matéria legal e podendo, né, extinguir os cargos por meio de decreto desde que estejam vagos. Isso aqui está correto, pessoal. Tá? Aquele decreto, ele de fato pode sim, né, com base lá no decreto autônomo, extinguir cargos desde que estejam vagos. E os cargos haviam recém sido criados pela lei, então ainda estavam vagos. Né? Aproveitou já lá o chefe do executivo e decidiu extinguir aqueles cargos recém-criados. Tá legal? Então, questãozinha que exigiu mais atenção, né, mas que a gente pode colocar em prática estas duas hipóteses de edição do decreto autônomo. Né? Esse decreto autônomo, meus amigos, ele é até bastante criticado, minha parte da doutrina critica, diz que é algo inconstitucional, é o poder executivo, o chefe do executivo, buscando fundamento de validade direto na Constituição, não sei se seria algo anômalo, algo esdrúxulo, tá? Mas fato é que é uma hipótese que existe no nosso texto constitucional e cai em prova. Tá bem? Vamos lá, pessoal. Terceira hipótese aqui, para comentarmos juntos, é a figura dos regulamentos autorizados. Tá? Regulamento autorizado. Como é que funciona esses regulamentos? Como é que funcionam esses regulamentos autorizados? Essas figuras, esses atos normativos aqui, eles decorrem do chamado fenômeno da deslegalização. Como é que funciona isso? Eu tenho um determinado assunto e esse assunto, originariamente, seria tratado por meio de uma lei. Bem? Por meio de uma lei. Agora, o que faz o legislador? Ele dá ali, né, não vou dizer um cheque em branco, mas ele remete a regulamentação
infralegal. Então surge uma lei dizendo, por exemplo, olha, os direitos dos usuários do serviço de telefonia fixa, né, atendidas estas diretrizes, terão objeto de regulamentação por parte da Anatel. Existem alguns assuntos que são muito técnicos, tá? Exigem ali um nível de conhecimento técnico tão grande, tão aprofundado, que o legislativo prefere não adentrar nos detalhes ali daquele assunto. Ele acaba remetendo para um órgão técnico, muitas vezes um órgão do próprio executivo, para dispor sobre aquele assunto. Tá? Então é daí que surge essa deslegalização. A lei atribui a um ato normativo a competência para dispor sobre aquele assunto, normalmente um assunto muito técnico, tá legal? Em que há esta remissão, né, por parte do legislador. O que vai acontecer? Esses regulamentos autorizados, essa figura aqui, regulamentos autorizados, eles são muito comuns nas agências reguladoras. Na maioria dos casos, eles surgem para completar o que consta da lei, tá? Em muitos casos eles acabam inovando o ordenamento jurídico, tá bem? São situações, né, em que a lei é uma decisão do legislador atribuir ao administrador a competência por regulamentar esses assuntos, tá? De forma complementar à lei. Então, o que faz? A lei traça apenas diretrizes macro, né, de alto nível, e aí vem a atividade normativa do executivo, né, da função administrativa, e traz efetivamente ali o corpo normativo. Tá bem? Olha só, aqui o que é importante a gente perceber? Que esses regulamentos autorizados, em geral, estão presentes em questões de caráter técnico, tá? Em resoluções da Anatel, né, questões muito técnicas ali, em que a lei remete ao diploma infralegal, né, e que surgem para completar e muitas vezes até inovar o ordenamento jurídico. Tá bem? Antes de avançar, eu acho importante a gente trazer aqui uma breve comparação entre decreto regulamentar autônomo, que a gente já falou, e o regulamento que a gente acabou, os regulamentos autorizados que nós acabamos de comentar. Olha só, comigo aqui, pessoal. Decreto regulamentar 84, quarto da Constituição, o objetivo é regulamentar, detalhar, explicitar a regra que consta da lei, tá bem? Isso aqui é matéria indelegável, belezinha? Muito bem, já o decreto autônomo, mais recente, 84, sexto da Constituição, tá? Aqui o objetivo não é detalhar a lei, ao contrário, eu vou buscar o fundamento de validade direto na Constituição, tá legal? Mas, por outro lado, eu só posso me valer do autônomo em duas situações. Organizar o funcionamento da administração, né, desde que não resulte aumento de despesa, criação e extinção de órgãos, e também extinguir cargos e funções desde que estejam vagos. Este aqui, diferentemente do regulamentar, ele é delegado nessa competência para determinadas autoridades. Por outro lado, o regulamento autorizado, pessoal, aqui não é decreto, tá? Os regulamentos autorizados surgem, por exemplo, na forma de uma resolução da Anatel, tá? Eles surgem ali sob outras formas. Tá? Esses aqui não têm previsão no texto constitucional. Eles completam a lei com conteúdo normativo novo que não constava da lei e, em geral, dizem respeito a matérias de conteúdo de caráter técnico decorrendo do fenômeno da deslegalização, algo mais recente do direito administrativo, bem, mas tem sido admitido aí pela nossa jurisprudência. E para a gente fechar aqui o poder regulamentar, em quarto lugar, é importante nós comentarmos sobre resoluções, deliberações, instruções normativas e regimentos em geral editados por órgãos da administração pública, tá bem? Eu vou trazer rapidamente aqui com vocês uma regrinha lá do 87 da Constituição, tá? Vez ou outra isso aqui aparece em provas. Os ministros de Estado, eles têm a competência para expedir instruções, tá legal? Expedir instruções que visam execução de leis, decretos e regulamentos. Aqui, esses são atos normativos distintos dos decretos, que são emitidos por outras autoridades, né? Não é pelo chefe do executivo, é por exemplo, ministro de Estado, secretário de Estado, secretário municipal e por aí vai. E aqui nós temos o chamado poder normativo não regulamentador.
Tá legal? Parte da doutrina inclui aqui também, por exemplo, os regimentos internos dos órgãos públicos. Tá? Então surge lá o regimento interno do CAD, né? O Conselho de Administrativo de Defesa Econômica. Tá? Então esses regimentos internos, muitas vezes vêm ali na forma de resoluções, eles são ali também uma expressão dessa competência normativa da administração pública. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui uma questãozinha, tá? Antes da gente falar do controle legislativo sobre essa atividade normativa. Muito bem. Determinada agência reguladora, olha só, atuando em sua esfera de atribuições, editou um ato normativo, beleza, de apurada complexidade técnica, com vistas a elucidar conceitos legais e regular determinado segmento de atividades consideradas estratégicas e de interesse público. Então, é a agência reguladora expedindo ali atos de teor normativo. Nessa situação hipotética, a atuação da agência configurou o exercício do poder. Aqui, amigos, é aquele tipo de questão que a gente vai marcar a mais correta, tá bem? A mais correta fazendo ali um exame de todas as alternativas. Olha só, vem aqui comigo na tela. A gente sabe, né, que poder de polícia, ele não está sendo exercido aqui nesse caso. Hein? O poder de polícia, né? A gente só fala em poder de polícia se a questão trouxer ali condições, restrições em prol da coletividade, alcançando os particulares, que não foi o caso aqui. Tá bem? Aqui é apenas uma situação em que a agência reguladora vai elucidar conceitos legais. Tá? Basicamente, a gente pode já dizer que isso aqui seria a figura do regulamento autorizado. Do regulamento autorizado, né? Questões de apurada complexidade técnica, tá? Faltou só o enunciado dizer ali, falar na deslegalização, tá? Mas seria a manifestação do regulamento autorizado. Isto pode ser expressão do poder regulamentar? Até pode, né? Para quem defende que poder regulamentar é sinônimo de poder normativo. Bem, eu vou deixar de lado a letra B e vou tocar aqui adiante para as alternativas C, D e E. A alternativa C está dizendo que é poder discricionário, né? Ele não falou aqui em oportunidade, conveniência, mérito administrativo, então eu vou riscar o discricionário. Não é poder disciplinar, porque poder disciplinar tem a ver com apuração de infrações, aplicação de sanções, e também não é poder hierárquico, que só se manifesta quando há hierarquia. Então, de fato, pessoal, a letra B, aqui nesse caso, ela é a mais correta, tá? Ela é a mais correta e ela acaba se fundamentando naquela parcela da doutrina que diz que normativo é igual regulamentar, tá bem? Então, para esta parcela da doutrina, o regulamento autorizado, as resoluções, regimentos, deliberações de outras autoridades também seria expressão aí tudo do poder regulamentar, tá bem? Para a gente encerrar esse bloco, amigos, o que é importante nós conhecermos? A prerrogativa do legislativo de controlar o poder normativo do executivo. Porque olha só, quem detém a função legiferante, a função de criar normas capazes de inovar o ordenamento jurídico é o poder legislativo. Então a Constituição Federal assegurou ao Congresso Nacional a competência exclusiva, tá? Não é apenas privativa, como no caso dos decretos, é exclusiva de quê? Olha o verbo aqui, sustar os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Legal? Ou que exorbite dos limites da delegação legislativa, no caso lá da lei delegada. Mas o que vai acontecer? Aqui para nós interessa esse trecho. Se o executivo, sob o pretexto de regulamentar uma lei, decreto regulamentar, ele vai além e começa a criar conteúdo novo, começa a inovar o ordenamento jurídico, dispor de maneira contrária ao que foi previsto em lei. Ora, o Poder Executivo está exorbitando do seu poder regulamentar. Ele deveria se limitar ao texto da lei, tá bem? E neste caso, como ele está contrariando o texto da lei, vem o Congresso Nacional, tá? Não é apenas a Câmara, não é apenas o Senado, é o Congresso Nacional e
Susta, tá bem? Impede a produção de efeitos a partir daquele ato normativo. E com isso nós encerramos aqui a nossa abordagem sobre poder regulamentar.